Oi, turminha, tudo bem com vocês? Então, essa semana nós vamos estar revendo um pouquinho de tudo que a gente aprendeu dos elementos, das figuras e formas geométricas dentro da matéria de geometria. Vamos lá? Vamos começar falando sobre formas geométricas planas. Temos aí na imagem exemplos de triângulos, porque eles têm 3 lados. Temos os quadriláteros, que possuem 4 lados. Temos círculo. E temos outras formas geométricas planas. Ou seja, elas não têm curvas, elas não são sólidos, elas são todas planas, retas. Falamos também sobre formas geométricas não planas, ou seja, aí nós já temos os sólidos geométricos, já temos com curvas. Temos vários exemplos. E essas formas geométricas, elas podem ter vários nomes, como são o caso dos prismas, das pirâmides, cilindros, esferas. E esses sólidos, eles podem ser divididos em 2 grupos. Vamos lembrar? Eles podem ser divididos em poliedros, ou seja, muitas faces, e podem ser divididos também em corpos redondos, quando ele tem pelo menos uma dessas faces curvas, arredondadas, portanto, tem a capacidade de rolar. Vamos observar também que, nesse caso dos prismas, dependendo das suas bases, eles vão receber um nome, assim como também as pirâmides. Então, vamos treinar um pouquinho? Quais desses sólidos que estão aí vão ser considerados poliedros? Pare e pense. Poliedros tem que ter muitas faces, ele não tem nenhuma face arredondada ou curva e não pode rolar. Quem seriam eles? Seriam os prismas e as pirâmides, nesse exemplo aí. E os corpos redondos? Vamos lembrar que a regra para ser considerado um corpo redondo, ele tem que ter pelo menos uma de suas partes curvas ou arredondadas e tem que ter a capacidade de rolar. Neste caso, temos os cilindros e as esferas. Também vimos que quando pegamos um sólido geométrico e desmontamos ele, ou seja, a gente desmancha e abre ele deixando todas as suas partes planas, nós vamos encontrar o que nós chamamos de planificações, ou seja, as partes planas deste sólido. E aí conseguimos ver quais regiões vão fazer a formação deste sólido. Nós temos aí, por exemplo, no primeiro desenho, uma pirâmide de base triangular. E podemos perceber nela que ela é formada apenas por partes triangulares. Já a pirâmide de base quadrada, ela vai ser formada quando nós pegamos a sua planificação. A gente pode observar que a sua base é uma base quadrada, ou seja, nós temos uma região quadrada de 4 lados, e as laterais são formadas por regiões triangulares. Então, nós temos 2 formatos, quadrado e triangular. Já no caso de um cubo, nós podemos ver que todas as suas regiões são quadradas, ou seja, quando nós fazemos a planificação, nós vamos encontrar apenas regiões quadradas. E assim acontece as regiões planas de outros sólidos que também estão colocados aí, como a pirâmide de base hexagonal, o paralelepípedo e o prisma de base hexagonal. Nós vamos ter, dependendo das suas regiões, os lados dela. No caso do prisma de base hexagonal, por exemplo, nós vamos ter aí 2 regiões com 6 lados, ou seja, hexagonais, e as outras laterais, as paredes, né? As outras regiões retangulares. Já no caso da pirâmide de base hexagonal, nós vamos ter aí as regiões triangulares e uma região hexagonal. E para formar um sólido geométrico, nós vamos precisar de 3 elementos: as faces, as arestas e os vértices. Vamos observar que as faces são as partes planas, as partes retas de um sólido geométrico. Já as arestas são o encontro de 2 faces.
E no caso dos vértices, nós temos o encontro de 3 arestas, que são as quininhas dos sólidos geométricos. Temos aí, então, as faces, no caso do cubo e do meu prisma de base hexagonal. Temos também as arestas, que são essas linhas, ou seja, o encontro das faces. E os vértices, que são o encontro das arestas, que são esses pontinhos aí, são as quininhas dos nossos sólidos. Falamos também sobre polígonos, que são os contornos de uma região plana, que vão ser formados sempre por segmentos de reta, ou seja, partes retas, vão ser linhas fechadas, que não vão ter pontos em comum. Temos aí, como exemplo de polígonos, olha, um triângulo, temos um quadrilátero, que é o retângulo, temos um pentágono, e de acordo com o número de lados que tiver esse polígono, ele vai receber este nome. E abaixo vamos ter aí exemplos de não polígonos. E por que que eles não são polígonos? O primeiro desenho, ele tem somente linhas fechadas, ele é um contorno, porém ele tem um ponto em comum que está cruzando aí, ó. Então ele não é um polígono. Já o segundo desenho, ele está com as linhas abertas, portanto, isso não torna ele um polígono. E por último o desenho, ele tem a parte de cima curva. Então, vamos relembrar a regra. Para ser um polígono, tem que ser formado apenas por segmentos de reta. Ele vai ter vários ângulos. Ele não tem pontos em comum. As linhas têm que ser todas fechadas e não pode haver partes curvas. Teste seus conhecimentos e descubra quantos lados tem cada um desses polígonos que está na tela. Olha, se você quiser, você pode pausar o seu vídeo, contar os lados e descobrir o nome deles. Vou dar uma dica, hein? O primeiro desenho, vamos contar aí, olha, ele possui 5 lados, portanto, ele é um pentágono. E os outros, vamos descobrir? Aprendemos também que polígono recebe nome porque ele tem vários ângulos. E os ângulos vão ser retas, que vão ter um ponto em comum e, de acordo com a sua abertura, vão receber um nome. Aprendemos aí, olha, que se ele tiver uma meia volta de 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Se a abertura dele for mais fechada, temos então um ângulo agudo. Se ele formar um ângulo exato de 90 graus, ou seja, 1/4 da volta, você divide a volta em 4 partes e anda só uma, então você tem 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto. E se ele tiver um ângulo mais aberto, ele vai ser considerado um ângulo obtuso.